Oi, Maria Cândida, bom dia. Hoje o tema que a gente vai falar é sobre contratos. Quando que a lei reconhece um contrato? Primeiro, o ideal é que a gente faça o contrato, qualquer que seja ele, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, que são os contratos mais corriqueiros que a gente vê no nosso dia a dia. É importante que esse contrato seja escrito. Precisa ter uma forma específica, precisa ter determinado número de cláusulas, coisas do tipo? Não. A lei fala que para que haja um contrato entre duas pessoas, ou mais, evidentemente, basta que tenha uma proposta, um preço e uma aceitação. Havendo isso, o contrato já está valendo perante a lei. Por isso, justamente, que muitas pessoas fazem contratos no dia a dia, direto, sem essas formalidades, sem reduzir isso, sem traduzir isso no papel. É o que a gente chama de contrato de gaveta ou contrato de boca. Esse contrato é válido perante a justiça, perante a lei? Sim, desde que justamente as duas partes estejam de acordo, é importante e válido para todos os efeitos. Quais são as desvantagens de se ter um contrato de boca, como a gente disse? A principal desvantagem é que as pessoas, o tempo passa, as pessoas vão modificando, as pessoas não lembram aquilo exatamente o que foi contratado e na hora que há algum problema, ninguém lembra o que foi acertado. E justamente daí nascem diversas brigas, diversos litígios que acabam desaguando na justiça. Por isso é importante se ter um contrato escrito dizendo principalmente preço do que está sendo contratado, objeto do que está sendo contratado, forma de pagamento, vencimento de prestações, multas para o descumprimento do contrato, causas que extinguem ou mantêm o contrato ativo. Tudo isso daí é ideal que esteja no papel para que depois as pessoas, quando der algum problema lá na frente, não se esqueçam e façam valer justamente aquilo que foi combinado. É a velha regra, o combinado não é caro. E quais são os principais benefícios de se ter um contrato escrito e os principais malefícios de se ter um contrato apenas verbal? Bom, o principal de tudo é, como eu disse, que as cláusulas que regem principalmente aí as causas de descumprimento e tudo mais, quando isso tudo está escrito, é muito mais fácil disso ser exigido na justiça. Então suponhamos que você adquire um bem, qualquer que seja ele, e lá no contrato está dizendo que você vai ter que pagar esse bem em 20 prestações. Se você não paga esse bem, ou então se você vendeu algum bem e a pessoa não paga esse bem, não paga uma das prestações, o contrato vai dizer justamente qual é o direito que a pessoa tem para exercer, seja para rescindir esse contrato, seja para cobrar uma multa, seja para inclusive reaver a coisa que foi vendida. Tudo isso tem que estar no contrato e justamente por isso, se não tiver um contrato escrito, todos esses direitos vão ser muito mais difíceis de ser provados na justiça. Como é que você vai provar na justiça, por exemplo, que você combinou com a pessoa, olha, se você não me pagar uma das prestações, a multa vai ser de 10% ou de 20%. O outro vai falar assim, não, a multa que a gente combinou foi de 5%. E aí vai ficar a palavra de um contra o outro e evidentemente quem vai ter que decidir é o juiz. Só que o juiz, lá na frente, ele não vai saber exatamente, vai depender de prova, ou seja, vai ter que ir testemunha e normalmente muitos dos negócios não são feitos com muita gente acompanhando. Então fica a palavra de um contra o outro e no final das contas, quando há uma briga judicial desse jeito, nenhuma das partes sai feliz com a decisão do juiz. Ele acaba não agradando nenhuma das pessoas, justamente porque não tem materiais para ajudarem na decisão. Bom, isso é o que tinha para falar sobre contrato. Até breve.